Bom dia, manhã de 31 de março, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 456. Estamos vendo dificuldades no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, lemos assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qual é a dificuldade desse verso? Que aqui Jesus diz que não veio abrogar a lei ou os profetas, mas que veio cumprir. Mas, de qualquer forma, houve ocasiões que Jesus, junto com os seus discípulos, parece que quebrou o sábado, como em Marcos 2:24. E o próprio Jesus, em algumas leis cerimoniais com relação ao lavar as mãos, que ele não observava nem com relação aos alimentos, Marcos 7:19. Também Jesus, algumas coisas foram rejeitadas mais tarde, como a circuncisão, em Atos 15, pelos discípulos de Jesus, em Gálatas 5, 6 e 15. E Paulo declarou em Romanos 6:14 que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, e que Paulo também escreveu que os 10 mandamentos estão gravados em nosso coração, em Cristo, 2 Coríntios 3:14. Vamos então à solução. Com relação à lei de Moisés e aquilo que Cristo fez, nós temos que entender bem isso para que não resulte em confusões de fazermos algumas distinções. Primeira confusão que é feita, a confusão do tempo. Durante a vida de Jesus, Jesus guardou sim a lei de Moisés, todas suas ordenanças, inclusive os sacrifícios que eram feitos. Jesus também foi às festas judaicas, João 7:10. E Jesus comeu o cordeiro pascual em Mateus 26:19. Todas essas coisas mostram que Jesus, de fato, cumpriu a lei de Moisés e andou debaixo da lei de Moisés. Quando vemos Paulo falando isso, já é um tempo diferente. Paulo, ao dizer que em Cristo não há judeu nem grego, mas que todos somos um, conforme Gálatas 3:28, está falando já de um outro tempo, depois da morte e ressurreição. Segunda confusão que é feita por muitos, a confusão de aspecto. Jesus, quando diz que ele veio cumprir a lei, e de fato veio, e quando nós vemos algumas cerimônias que Jesus não observou, mostra que Jesus é também o cumprimento da lei de forma tipológica. Por exemplo, Cristo é considerado o Cordeiro Pascual, em 1 Coríntios 5:7. E Jesus fez também a predição de sua vinda no senso que ele veio. Mas Jesus, algumas coisas da lei, como essa guarda do sábado, Jesus interpreta o que eles não faziam correto. E Jesus explica que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, temos que não confundir os aspectos. E, finalmente, a confusão, às vezes, do contexto. Há dimensões morais da lei e há outras dimensões da lei, que Jesus, de fato, cumpriu. Quando fala de certas coisas que Jesus não fez, ou alguns que acham que ele não fez, faz uma confusão do contexto. Por exemplo, Jesus fala que a lei demanda certas qualidades morais, Romanos 8, 2 e 3. E aqui está falando de forma nacional e teocrática, são dos princípios de Deus, que Moisés deu
ou que Moisés foi usado para entregar os 10 mandamentos. E temos aqui, muitas vezes, a confusão que o povo faz entre a terra da Palestina e de Israel. Há princípios também morais da lei e que são falados novamente no Novo Testamento, mas num contexto diferente. Paulo mostra que em Cristo a lei foi cumprida e, portanto, nós devemos adorar a Deus, e o mais importante da lei é o amor, o que de fato Jesus também ensinou. Então nós vemos que hoje os cristãos também não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. A lei revela sim o caráter e o que Deus requer, mas o resumo da lei se resume no amor. Bom, espero que você tenha entendido essa dificuldade de hoje, e que, se você ainda não assinou o nosso canal no YouTube, que você assine, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Que Deus te abençoe. Amém e amém.